Aproveitando que você entrou nesse seara, hoje tem muitas prerrogativas difíceis para se fazer comédia, especialmente na televisão, né? Você tem o politicamente correto, você tem a ditadura do Ibope, a audiência, a coisa tem que performar, tem que ter um resultado, tem que ter um atrativo comercial, a coisa tem que vender. Eu queria saber, diante de todos esses senões, qual que é a tua total autonomia? Em que momento você fala, não vou ouvir nada disso e vou ser livre e criativo? Em que momento que você dá uma banana para todas essas condições e fala, vou fazer o que eu acredito? A minha moral. Aquilo que meu pai me ensinou uma vez, você não fale uma coisa que sua mãe não possa ouvir. Legal. Entendeu? Então, o meu nível é o seguinte, vai só até aqui. Uhum. No meu programa, nos outros, não tem nada que no meu programa, o Matheus grava, ontem ele gravou 18 minutos, eu botei 10 no ar. Sim. Está entendendo? Porque tem coisas que você pode fazer. Por exemplo, você não estaria hoje aí se na tua época existisse politicamente correto. Imagina o CQC hoje. Imagina. Não, vocês não iam estar aqui, cara. Sim, sim, sim. Os outros também não estariam... Mas não é em toda a área, no jornalismo, nas letras, que a sociedade evolui e certos comportamentos aceitos antes deixam de ser? Você não acha que isso é uma evolução normal da sociedade, que a gente tem que compreender que algumas minorias ou grupos minorizados ouviram piada o tempo inteiro e tempo demais? Eu acho o seguinte, muito mais importante do que uma piada politicamente errada é ver uma criança de 8 anos pedindo esmola na rua. Claro, mas as duas coisas muito não têm pior relação. você ver a miséria que está no país, que está no mundo, e um cidadão pagar $250 mil para andar de submarino, quando tem gente morrendo de fome no país dele, porque você vai em Nova York, depois da Rua 43, você vê gente dormindo no chão. Não é aqui no Brasil que tem miséria, não. Lá também tem. Eu acho que tem coisas muito mais importantes para se pensar, muito mais importante do que a política correta, politicamente incorreto, é resolver o problema da fome, do roubo. Descaradamente, os políticos fazem coisas do arco da velha. E a gente, boquinha fechada. Mas, Carlos Alberto, o humor se utiliza muito, né, da política. Falam que no Brasil a política é um prato cheio. O quadro mais fácil da praça é o João Plenário. Porque o que eu faço? Eu não tenho partido. Porque eu tenho amigos em vários partidos. Então, eu evito falar em política. Eu só falo de política na hora que eu vou votar. O meu voto é a minha opinião. O público não tem que saber se eu sou esquerda, se eu sou direita, se eu sou centro, na hora de votar que eu sou político. O que eu acho... Agora, eu me perdi um pouco. Você estava falando a política que é um prato cheio. É um prato cheio. Porque você pega... Eu brinco, por exemplo, com Lula. Eu faço uma gozação das coisas dele. Porque ele comprou uma cama de R$60 mil. É uma afronta. É uma afronta. O que eu fiz? O João Plenário comprou uma cama para ele. Eu faço a crítica sem ofender o Lula. Da mesma forma, por exemplo, quando o Lula trouxe o Maduro e puseram o tapete vermelho para ele, na mesma semana eu botei na praça o João Plenário trazendo Você viu? Eu vi. Fazendo o Mamole, que foi o grande mestre que ensinou o João Plenário a fazer todas as picaretagens. É uma frase... Eu estudei direito... E o Bolsonaro, você chegou a ironizar também em algum episódio? O Bolsonaro, você chegou muito! Muito! Quando o filho dele quis ser embaixador porque vendia hot dog nos Estados Unidos, eu fiz com... E o Bolsonaro me fez uma homenagem que eu nunca vou esquecer na vida, não sei se vocês souberam disso. Eu fui homenageado... Posso falar um pouquinho com ele? Claro. Eu fui homenageado pelo Congresso e eu cheguei na véspera.
E quando eu cheguei lá, o Fábio, que era da casa, era assessor do... De comunicação. Ele trabalhou com a gente lá. Ele foi nos buscar, o presidente quer te conhecer. Ele disse, então vamos mudar de roupa. Eu disse, não, vai assim mesmo. Eu fui, ele fez uma festa danada, conversamos, me atendeu bem, rimos, tinha fotografia, falando besteira. No dia seguinte, às 9 horas da manhã, ia ter a minha homenagem, lá no Congresso. Aí era o chefe da Casa Civil, que ela de... Ciro Nogueira, não? Não, ele é do Rio Grande do Sul. O Onyx Lorenzoni. O Onyx. Ele estava lá, às 9 horas, e falou, presidente, eu vou dar um pulinho aqui no Congresso, que o Casalberto vai ser homenageado. O Bolsonaro disse, eu vou junto, pegou o paletó, isso está no Jornal Nacional. Ele atravessou a pé aquele jardim. Pô, eu acho que nunca presidente nenhum fez isso para um comediante. Nunca. Mas isso torna ele menos alvo de piada, não? Claro que não. Então tá certo. Mas nunca. Nunca, porque eu fiz outra com ele há pouco tempo. Eu não sei o que ele fez aí, de viagem, uma coisa dessa. Caí de pau. Não o Bolsonaro, o João Plenário. E ele nunca reclamou com você a respeito disso, por exemplo? Você não vai acreditar, Fabrício? Quando eu lancei meu primeiro livro, eu sou muito amigo do Celso Russomano, que ele é deputado federal. Já era naquela época. E ele quis lançar meu livro no Congresso. O Bolsonaro? Não! Era o Lula. Era o Lula o presidente. Não era o Lula, não. O Inocêncio era presidente da Câmara. Câmara. Então devia ser Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que era Fernando Henrique Cardoso, provavelmente. Quando eu fui lançar o livro, eu fiquei com medo de ir lá. Porque, pô, os caras... Quando eu cheguei lá, eles quiseram que eu entrasse, pediram para entrar no plenário. Eu falei, você está maluco, eu vou ser vaiado. Cara, eles começaram a me aplaudir. Quando o Inocêncio disse, está aqui, eu fui lá na mesa, está aqui o Casalberto de Nóbrega, não sei o quê, bateram palmas. Então você nunca Pelo foi... seguinte, desculpe, só para terminar. Pode concluir. É uma coisa, não sei se é boa ou ruim, eles só brigam diante da câmera. Porque lá embaixo, naquele restaurantezinho que tem logo depois do plenário, eles estão rindo, fazendo gozação, brincando um com o outro. É verdade. Então nenhum político nunca cobrou você por uma piada no programa? Nem o filho do Sarney veio falar comigo, mais do que eu gozava do Sarney. Ele foi na sala do Celso Russomano me dar um abraço. E era senador, pô. Eu era deputado. Senador. Ele era senador. O Sarney, senador. O Zequinha, deputado. Não, então era do filho dele.